todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para um vídeo de tags, há muito tempo que não faço uma tag. Ainda por cima esta é daquelas tags que eu gosto, é daquelas tags que é aqui para conversar e não tenho que ir buscar livro nenhum à estante. E vocês sabem que eu adoro esse tipo de tags. Antes de passarmos à tag propriamente dita, venho-vos fazer o pedido habitual de, por favor, caso não sejam subscritores, subscreverem o canal, partilharem com os vossos amigos, porem like, comentarem, tudo isso é que é importante para o meu canal continuar a crescer. A tag de hoje é então a tag A Filosofia de Ler, que eu fiz no canal da minha querida Ana Lopes, do Sabor dos Meus Livros, e por sua vez ela tinha visto no canal da Tininha e do Filipe. Portanto, vamos a isto. Isto ainda é uma tag grande, são 20 perguntas. Vamos lá ver, eu vou olhar para baixo porque eu tenho aqui o meu caderno aqui em cima da secretária. Portanto, o que é mais importante? Uma boa personagem, a trama ou a mensagem? Boa questão. Eu gosto muito de ter boas personagens, de ter uma boa trama. E portanto é muito difícil aqui entre estes dois ingredientes. Mas se o livro não tiver uma personagem que me conquiste, a trama pode ser muito boa, a história pode ser muito boa, mas se a personagem em si não me conquista, não me cativa, não consigo aqui criar nenhuma espécie de empatia, nenhuma espécie de ligação com a personagem, confesso que acabam por ser livros que não me prendem tanto e por isso eu vou escolher uma boa personagem. 2. Deveríamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Sim, acho que sim, porque dá-nos também uma outra visão, um outro lado da situação e, portanto, permite-nos aqui também, lá está, ficar a conhecer melhor o outro lado da questão. E, portanto, acho que é uma boa forma de nós também tentarmos compreender melhor determinada situação, determinado problema, determinada coisa. Portanto, acho que sim. 3. Qual o papel dos livros no mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Pois, eu percebo. Nós temos muita gente, não só jovens, mas também outras faixas etárias, que preferem um telemóvel, preferem passar horas agarradas a um telemóvel, a uma rede social, do que um livro. De qualquer forma, acho que se consegue aqui um bom equilíbrio. Também a tecnologia também pode ser útil para estimular a leitura. Temos, por exemplo, o caso dos e-books, dos e-readers, e portanto é um aparelho tecnológico que nos permite ler e portanto não só ler de uma forma mais confortável, portanto não temos o peso de um livro, podemos transportar N livros dentro de um aparelhozinho pequenino e que tem capacidade para imensos livros e, portanto, também não temos aquela questão de terminei agora um livro que estou a ler, o que é que vou ler a seguir, não tenho nada aqui por ler e, portanto, também nos permite isso. Depois também temos os aparelhos que permitem os audiobooks, porque os audiobooks também são uma grande vantagem. Eu, pessoalmente, ainda não me adaptei, mas sei que para muita gente é útil e principalmente, por exemplo, pessoas que tenham problema de visão, um audiobook acaba por ser ali uma forma de ter alguém, de eles estarem a ler, a ouvir um livro e estarem, portanto, a ter aqui uma leitura que de outra forma não conseguiriam ter. Portanto, acho que a tecnologia também pode estar de alguma forma a incentivar a leitura. 4. Quando escolhes um livro, quão importantes são a sinopse, a opinião e a arte nessa escolha? Eu, por norma, leio sempre a sinopse. O que pode acontecer é eu leio a sinopse, compro o livro e depois o livro chega e vai para a estante ou assim, e se eu só o ler determinado tempo depois, a verdade é que muitas vezes também já não me leio da sinopse. Às vezes, quando vou ler, ainda leio a sinopse, outras vezes não. As opiniões são importantes, sim. Eu confio em opiniões de determinadas pessoas que sei que têm um gosto similar ao meu e, portanto, à partida, se aquelas pessoas têm o mesmo género de gosto literário e, portanto, eu confio nessas opiniões e, portanto, é mais um pontinho para se a pessoa adorou o livro, é mais um ponto forte para me levar a escolher o livro, ou então, se a pessoa não gostou do livro, também poderá ser um fator que não me leva a escolher. Portanto, são a arte.
Em livros normais, se eu tiver uma edição que seja o mesmo preço e que tenha uma capa com uma capa feia e outro com uma capa bonita, é óbvio que eu, sendo o mesmo preço, vou escolher o da capa bonita. Agora, se houver uma grande disparidade de preços, não me afeta. Num livro, por exemplo, de banda desenhada, também tenho mais tendência a ser se é um traço mais bonito ou não, ou se é, eu gosto mais de, lá está, é um gosto, eu gosto mais de BDs coloridas do que só o preto e branco. Já li algumas de preto e branco e também já fiz grandes leituras só preto e branco, mas tenho mais tendência então para escolher também um livro cuja arte seja colorida, se tenha uma arte mais bonita. 5. Deveríamos ler algum livro na diagonal? O deveríamos, não deveríamos. Mas a verdade é que já o fiz, não tenho qualquer vergonha em admitir, não tenho sequer qualquer, acho que nem sequer se deve condenar quem o faça. Se o livro está a ser demasiado chato, eu passo ali algumas linhas à frente. Ou se, como isso já aconteceu, por exemplo, ali olha ali para a estante, da Florenza Bonelli, aquela trilogia do Cavalo de Fogo. Eu no segundo e no terceiro livro, eu li as cenas de sexo na diagonal, porque eram tantas, eu gostei de tudo o resto, menos das cenas de sexo, e portanto eram tantas que eu aquelas partes li na diagonal e até houve situações em que eu passava aquelas partes específicas à frente, porque eu não me interessava saber se eles estavam a ter sexo em pé, se eles estavam deitados, se eles estavam a fazer sexo no quarto, se estavam a fazer sexo na casa de banho, se estavam a fazer sexo na piscina. Isso para mim era totalmente irrelevante para a história, e portanto são pormenores que não eram importantes para a história em si, para aquilo que me estava a cativar no livro, e portanto sim, já o fiz na diagonal, ainda no mês passado, de fevereiro, do livro A Maria, a Rainha dos Rosetes, também houve partes em que eu li aquilo na diagonal, porque aquilo estava a ser tão maçudo que acabei por ler algumas partes na diagonal. Se o deveria fazer, não. Ou então, se o livro não me está a agradar, deveria abandonar, mas eu estou numa fase em que eu não gosto de abandonar livros, eu tento dar uma hipótese, mesmo lendo algumas partes na diagonal, e não condeno sequer quem o faça. Acho que não faz qualquer sentido condenar, porque não estamos a ler todas as palavrinhas, mas estamos a ler o livro. No geral, não leio o livro todo na diagonal, eu leio só determinadas partes, e portanto acho que é perfeitamente legítimo. Mas se o deveria fazer, não deveria, mas faço e não tenho qualquer problema. 6. A leitura deve ser sempre agradável. Eu sinceramente não me lembro do que a Ana respondeu. Sempre agradável em que sentido? No sentido em que se deve proporcionar para ser, sim, deve ser um hobby, não no sentido de ser uma obrigação. Eu leio por prazer e não por obrigação. Mesmo quando o livro, não estou a gostar do livro e o leio na diagonal, aquele momento de leitura, apesar de não estar a ter todo o retorno que eu queria, foi a minha opção, foi eu dedicar-me aquele meu tempo à leitura para que fosse agradável. Se estamos a falar de tema, às vezes também faz bem ler um tema que nos seja mais desconfortável, portanto, e eu também o faço, eu leio livros sobre a Segunda Guerra Mundial e não são propriamente livros que nos deixem aqui todas felizes e contentes, como é óbvio, principalmente quando são então livros de não ficção. Portanto, nós sabemos todas o quão foi duro, ou não sabemos no sentido da primeira pele, mas temos a noção de quanto esses livros são duros e, portanto, não são leituras agradáveis nesse sentido, de nos deixarem felizes e contentes, mas são leituras importantes também de serem feitas. 7. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa literatura. Eu acho que devemos ser um leitor que sim, que lê muito, ou lê aquilo que consegue dentro da sua vida, portanto dentro da sua rotina, implementar o hábito da leitura dentro das nossas rotinas. Agora, o boa literatura é muito subjetivo. Eu acho que devemos ler aquilo que gostamos e não aquilo que é dado como, passado como ser muito bom. Há nobres da literatura que
que eu não li, que não faço intenções de ler. Há novelas que eu li e que não gostei particularmente. Eu acho que as pessoas devem ler aquilo que qualquer pessoa... portanto, devemos ler consoante os nossos gostos e não devemos criticar os outros por estar a ler determinado livro. Há pessoas que leem muito o Chagas Freitas, que leem muito o Raul Minha Alma. Eu não gosto, mas não vou estar a criticar da pessoa estar a ler. Se a pessoa tira prazer desses livros, é melhor estar a ler aquilo do que não estar a ler nada. E, portanto, acho que não faz qualquer sentido aqui o boa literatura. Não, eu acho que não é o boa literatura, mas ler a literatura que as conquiste. É isso que eu acho que é o mais importante. 8. Como compras os teus livros? O que tens em conta sempre que fazes as compras? Portanto, como compro, eu maioritariamente compro livros online. E o que eu tenho em conta é, principalmente, neste momento, livros dentro que estejam de alguma forma na minha wishlist ou debaixo do olho. Portanto, são alguns livros de alguns autores específicos, de alguns géneros específicos que eu queira, e neste momento controlo um bocadinho mais pelo preço. Se tiver uma boa promoção, então dificilmente me controlo, mas maioritariamente compro os livros online e tento optar aqui por apanhar em promoção, mesmo que sejam novidades, mesmo que sejam livros de autores favoritos e que eu quero mesmo muito ter. Espero pelo menos até que apareça uma campanha de 20%, ou se encontrar alguém online a vender em segunda mão, porque dificilmente compro um livro novo ao preço novo. Determinadas exceções, por exemplo, aquela coleção bonita, linda que está a sair da RBA, acho que é RBA, pronto, os livros são novos, estou a pagar o preço deles, mas também é um preço que eu acho que é um bom preço. Portanto, a falar de 11€ de um livro de capa dura, capas muito bonitas, portanto, acho que sim. 9. Como lês os teus livros? Como organizas as tuas leituras? Eu não faço aqui uma grande organização, para já não faço TBR. Às vezes posso fazer alguma TBR mensal, isso está a acontecer este ano. Estou a participar num grupo de Facebook onde todos os meses temos um tema para ler. Eu aponto os livros aqui no meu caderno, os temas, e por acaso depois olho um bocadinho para as minhas estantes e tomo aqui algumas opções. Às vezes tomo nota aqui de algumas opções de livros que possa ler para encaixar nessas categorias. E até o momento, também ainda só vamos aqui no 3º mês do ano, até o momento tenho conseguido então ler livros para... portanto, aqueles livros que eu estipulei mais ou menos, aquelas 2 ou 3 opções, tenho conseguido ler pelo menos um nessas categorias. Mas por norma, por norma tento ler aquilo que me apetece no momento, ou aquilo que eu acho que me apetece. Olho para a estante, normalmente olho para a estante e assim, agora vou ler aqui. É claro que depois, isso aconteceu muito aqui o mês de fevereiro, os livros que eu acabei por ir pegando neles por algum motivo acabaram por não me conquistar, mas isso também tem um bocadinho a ver com as minhas expectativas. 10. O que fazes a tudo o que as leituras te dão? Portanto, tudo o que está aqui no Mastery. As leituras dão-me aqui muito parecer, dão-me também aqui algum conhecimento e acho que é muito importante esse armazenar de conhecimento. É certo que não consigo assimilar tudo e mais uma coisa, porque eu tenho uma memória de peixinho dourado, mas todas estas leituras são importantes. E uma coisa que eu reparei ao longo destes anos todos, que comecei a ler de forma mais ativa, foi o quanto a minha capacidade de escrita evoluiu e o quanto eu melhorei. Eu, em criança, na primária, dava imensos erros. Mesmo na escola, depois até ali ao secundário, sempre fui dando alguns erros de escrita. E, portanto, depois com a continuação de ir começando então a ler mais, comecei a reparar que dava menos erros a escrever. E, portanto, mesmo em termos de vocabulário, uma pessoa acaba por ganhar mais vocabulário. Vou tentar me despachar, que eu estou ali com o símbolo de pouca bateria. Vamos ver se eu consigo. 11. Ainda continuaria-se a ler se pudesse abrir o cérebro e enviar todos os livros lá. Não era um conceito que eu gostaria de abrir
o cérebro meter lá o livro. Acho que não fala, neste tipo de leituras não é como quando estamos a estudar, em que queremos decorar tudo para depois despejar. Não é isso. O meu objetivo, a leitura, é um momento de prazer, um momento de relaxamento, um momento mesmo de prazer, e portanto não faria qualquer utilidade em abrir o livro, em abrir o cérebro e pôr o livro lá dentro. Não, continuaria a ler para saborear o livro. 12. O que pensas das releituras? Ultimamente não faço com tanta regularidade. Porquê? Porque tenho muitos livros para ler, mas não acho mal nenhum fazer releituras. Às vezes podemos ter duas situações. Podemos ter livros que há uns anos lemos e adoramos, e agora quando estamos a reler não estamos a adorar assim, e acaba por ser uma sensação um bocadinho agridoce, porque estamos a perder aquele conforto que nós achamos que iríamos ter. Mas depois também temos situações em que se calhar um livro não foi, ou se calhar o livro foi tão bom e desta vez volta a ser também, e é aquela sensação de conforto. Portanto, se quem quiser fazer releituras, faça. Quem não quer, não faça. Portanto, eu acho que cada um deve fazer aquilo que quer verdadeiramente. 13. O que torna um livro bom? Uma boa história, uma boa personagem, que consiga ter uma personagem que tenha camadas e que nós vamos descobrindo, que tenha uma história que consiga daqui de alguma forma agarrar, e que, por exemplo, naqueles também romances históricos, que nos consiga fazer aprender, que nos faça ter conhecimento sem tornar as coisas chatas, sem tornar as coisas maçudas. A 14, então, o que torna um livro mau? Uma má escrita, uma escrita daquelas que, ou uma escrita muito básica, que parece que são um miúdo a escrever, como já me deparei com livros assim, ou então também às vezes escritas que querem ser muito trabalhadas, muito floreadas, e depois aquilo não joga a bota com a perdigota, como se costuma dizer. Histórias que são defendidas dentro de um determinado género e depois, ao final ao cabo, não é aquilo. São livros que para mim não me conquistam. 15. Qual a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Tal como eu disse, eu neste momento não faço, tento sempre levar a leitura até ao fim, mas não condeno sequer quem faça isso, porque eu também já fiz isso e para mim não há qualquer tipo, acho que não, se a pessoa não tem qualquer peso na consciência em abandonar o livro, se a leitura não está a ser fluida, se a leitura não está a agarrar, acho muito bem que a pessoa abandone o livro. Portanto, 16. A vida pessoal do autor deve ter tido em conta? Não, eu de uma maneira geral consigo separar a pessoa em si do autor dos livros. Temos, por exemplo, os livros do Miguel Sousa Tavares. Miguel Sousa Tavares é uma pessoa que eu acho particularmente muito afável, muito simpática, mas eu gosto muito dos livros dele e gosto muito da escrita dele e, portanto, acho que deveremos de alguma forma conseguir separar o autor da sua obra. 17. Se apenas pudesses ler um género para o resto da vida, qual seria? Estas perguntas é daquelas perguntas que eu confesso que não gosto. É isto e é escolher, escolhe um livro do livro da tua vida. Um género, talvez o romance, no sentido lato, porque o romance, nós temos desde romance contemporâneo, temos desde romance romântico, temos desde romance histórico, e portanto acho que acaba por ser um género muito abrangente. Ou então a fantasia, porque a fantasia também, dentro da própria fantasia, também temos vários subgéneros. Mas se calhar o que teria aqui mais panóplia, se calhar seria aqui o romance, digo eu. 18. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Provavelmente isso já deve ter acontecido, porque eu leio a sinopse, mas depois muitas vezes já não me lembro. Há muitos anos comprava o livro, lia a sinopse, mas só sabia aquilo que era revelado na sinopse. Não havia os Goodreads, os blogs, e portanto provavelmente já deve ter acontecido isto. 19. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Confesso que autores como, por exemplo, Raul Minha Alma, Pedro Chagas Freitas, não são autores que me cativem. Nunca li Chagas Freitas, só li as frases que ele publica no Facebook e chegou-me
mas já li um livro do Raul Minha Alma e foi uma má experiência mesmo, e portanto não quero repetir. Foi um livro com que eu não me identifiquei com a escrita, não me identifiquei com a história e portanto não é para mim. Entretanto fiquei sem bateria, pus isto a carregar mais um bocadinho para ver se termino, porque também já não falta muito. Eu estava na penúltima pergunta. Continuando, eu acho que ia começar a falar de géneros. Quanto a géneros, normalmente também não leio livros de autoajuda, portanto são assim os géneros que eu não leio. A última pergunta, toda a gente deveria ler, porquê? Sim, eu acho muitas vezes que as pessoas, quando dizem que não gostam de ler, eu acho que a pessoa ainda não descobriu o livro, o género que efetivamente gosta. Mas lá está, tal como eu disse há bocado aqui numa outra pergunta, os livros a mim, para já, permitem-me espairecimento e são um entretenimento. E depois, os livros também fazem com que nós ganhemos mais vocabulário. Eu, por exemplo, tal como eu disse, eu dava muitos erros na primária e mesmo até ao secundário. E depois, óbvio que já não dava tantos erros como na primária, mas eu dava alguns erros. Mas depois, com a continuação de indo ler tanto, fui percebendo que havia palavras que eu escrevia mal e fui corrigindo. E portanto, os livros permitem-nos ganhar mais vocabulário, permitem-nos ganhar, lá está, tentar perder um bocadinho os erros. Se nós lermos com atenção, né? Nós se fomos percebendo que, olha, eu se fosse escrever estas palavras não escrevia assim, aqui está assim, portanto, se calhar sou eu que escrevo mal. É certo que alguns livros têm às vezes erros, eu já vi erros e são flagrantes às vezes, quando querem ser dispensa de onde nós, portanto, guardamos os alimentos, escrevem mal, escrevem como dispensa de dispensar alguém ou alguma coisa. Portanto, às vezes também podem dizer que os livros, olha Patrícia, mas os livros também têm alguns erros. Têm, não vou dizer que não. Não vou garantir que todos os livros estão escritos sem erros. Não, mas pelo menos são um alerta para nós tentarmos perceber como é que escrevemos ou não determinadas palavras. E portanto, sim, acho que toda a gente deveria ler. É uma mais-valia, ganhamos, tal como eu disse, mais vocabulário, mais aqui destreza nas palavras e portanto acho que sim, acho que toda a gente deveria ler. E pronto, foi esta a tag. Agora não tenho noção se ficou muito grande ou não, porque entretanto fiquei sem bateria e recomecei, mas já sabem que eu gosto muito deste género de tags, de responder então assim a pergunta se são estas tags que eu gosto. Não gosto de ir buscar livros às tantas, porque acabo sempre, para já tenho que andar à procura deles, tenho que desarrumar às tantas e depois tenho que os arrumar. E depois sinto aquela sensação que acabo por escolher sempre os mesmos livros. E também gostava de variar aqui um bocadinho e portanto eu gosto destas tags de falar. Portanto, se conhecerem mais tags assim destas de falar, digam-me, sejam de livros, sejam de outras coisas qualquer, digam-me, porque eu gosto mesmo de estar aqui nesta conversa com vocês. Já sabem também, quem tem canal, se quiser responder, estejam à vontade, que eu vou gostar muito, mas muito de ver as vossas respostas. E se por acaso não tiverem canal ou assim, mas se quiserem responder, deixem-me aqui as vossas respostas aqui em baixo, que eu também vou gostar muito de saber. Sou uma cusca neste aspecto. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.